Agora nós vamos passar para a fala da Márcia Otaviano, da Fundação Cultural de Uberaba. Bom dia a todos. É com uma alegria enorme que a gente retorna a essa casa, que também é minha, porque eu sou acadêmica da UFTM, entre outras coisas. E assim, nós vamos falar um pouco a respeito da nossa experiência dentro da captação de recursos voltada para a cultura. Então, esse é a nossa temática, as fontes de captação que eventualmente estão disponíveis e que nós todos podemos acessar. De antemão, entendo que nós estamos vivendo um momento ímpar realmente. Nós estamos retomando tudo aquilo que envolve a cultura. E, naturalmente, essas fontes de captação e essas maneiras, né, pelas quais nós podemos captar, e a nossa experiência dentro do setor público, ela é bem específica, mas, por outro lado, ela é bem aberta também, porque nós também trabalhamos em rede, nós também trabalhamos intersetorialmente. E isso é muito importante que a gente deixe claro para todos. O que eu trouxe aqui são algumas contribuições que a gente achou pertinente, tá? A partir daquilo que nos foi pedido. Peço licença a vocês para ficarem em pé, porque eu não consigo virar, tá? E, assim, são possibilidades, quero deixar claro para vocês. São possibilidades que existem e que nós estamos trabalhando e vivenciando. Eu sou servidora de carreira há 22 anos e estou literalmente ligada ao setor de cultura na parte de captação há 2 anos. Então, para mim, é um aprendizado também. É uma sistemática nova, uma dinâmica nova, e eu estou podendo ter essa oportunidade de passar todo esse processo de transição dentro desse espaço institucional, dentro dessa realidade, que tem algumas peculiaridades que a gente vai ver aqui. Então, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para ficar em pé, tá? E para a gente ir conversando. As políticas de financiamento cultural, o que elas são? Conjunto de iniciativas e medidas de apoio institucional desenvolvidas pela administração pública ou instituições civis e privadas, na perspectiva de manutenção, circulação e fruição de manifestações artísticas e culturais. Eu acho importante a gente trabalhar com conceitos. E isso direciona bem o trabalho da gente. Acho importante que esse conjunto de iniciativas ele seja entendido do ponto de vista institucional, de fato, tá? Vejam que podem ser desenvolvidos pela administração pública, pelas instituições civis e privadas, portanto, ele é próprio e adequado a qualquer instância, ok? E sempre na perspectiva da manutenção, circulação e fruição das manifestações artísticas. Então, a gente pensa na produção, a gente pensa na circulação, a gente pensa no desenvolvimento da cadeia produtiva da cultura, em todos os níveis. As políticas culturais possuem 2 linhas de força que foram demarcadas nos últimos anos. Então, são as características mais importantes que a gente tem que anotar, que seria a democratização cultural e a democracia cultural. O que isso significa? A democratização refere-se ao processo regulado pela ideia de igual acesso. Então, permitir que todos tenham acesso. Isso é fundamental. Todas as políticas culturais estão embasadas nessa questão do acesso de todos às políticas e às manifestações culturais. Isso é uma dos detalhes mais importantes, e eu vou falar para vocês aí a respeito, inclusive, da que nós estamos vivenciando agora, que é a Lei Paulo Gustavo, que basicamente ela trata daquele assunto, que ela trata da questão do acesso, e de garantir isso a todos os grupos, inclusive as minorias, que na verdade são maiorias minorizadas, né? E a democracia cultural, que seria a atribuição de igual valor a todas as práticas culturais. Isso é fundamental, porque não existe culturas mais importantes e culturas ou manifestações culturais mais importantes e outras menos importantes.
Então, a nossa visão, ela deve ser sempre de considerar aquilo que é produzido de forma igualitária e garantindo, repito, o acesso a todos. Pessoal, controla meu tempo, porque eu falo muito. Eu trouxe aqui algumas perspectivas, aqui, algumas fontes, né, que a gente pode utilizar para a questão da captação e para o financiamento das questões culturais. A gente tem, por exemplo, os fundos culturais, que é o financiamento por meio do Fundo Nacional de Cultura e dos fundos estaduais e municipais. Eu faço um recorte aqui, que a partir do momento em que o Sistema Nacional de Cultura está sendo retomado, com todas as suas nuances, e que isso vai passar a ser obrigatório para que os estados e municípios recebam recursos, e esse sistema que foi descontinuado na gestão anterior, ele está sendo totalmente reestruturado, e a gente entende que é o meio mais legítimo, realmente, de distribuição de recursos para todas as áreas, em especial para a área de cultura. Tá? Então, essa retomada do Sistema Nacional de Cultura, com todas as suas diretrizes que estão sendo já pensadas, inclusive com conferências nacionais, conferências estaduais, isso garante não só a participação, mas também, e principalmente, que nós tenhamos um mecanismo de acesso democrático, realmente. Nós temos a retomada do programa Cultura Viva, que ficou realmente estagnado, tá? Que é o financiamento aos pontos de cultura, ou ao programa Cultura Viva. O programa ficou completamente estagnado, sem recursos, e ele está sendo retomado agora. A gente ainda não sabe exatamente porque, por conta de todos os problemas e dessa retomada, dessa reconstrução que está sendo feita, ainda não se tem muito claro, as linhas gerais estão lá, mas a gente ainda não tem especificamente aquele detalhamento das ações para a retomada do programa, mas certo, já está retomando, né? Nós temos também os editais públicos, que é o financiamento por meio de editais das 3 esferas. Nós temos as emendas parlamentares, que é a obtenção de recursos federais, estaduais ou municipais por meio de emendas ao orçamento anual dos parlamentares. E eu faço um outro recorte em relação a isso, porque se é um mecanismo, e a gente sabe que é um dos mecanismos, ele precisa ser melhor pensado, ele precisa ser melhor conduzido, para que as situações mais delicadas que levaram, inclusive, a prejuízos imensos do ponto de vista cultural, considerando todas as implicações que aquilo ali tem politicamente, que isso deva ser melhor pensado, com certeza. Nós temos lá o Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, que é um fundo que a gente chama, né, de direitos difusos, que é do Ministério da Justiça, de amplo acesso, e que eles fazem a seleção de projetos interessantes, inclusive projetos culturais, projetos que tenham acessibilidade garantida, tá? E é uma fonte também muito interessante para que a gente possa buscar. O Uberaba já conseguiu, inclusive, ter um projeto seu selecionado, aí no âmbito, inclusive, do programa do consumidor, e nós tivemos a produção de materiais, com a produção de materiais específicos já para acessibilidade, com audiodescrição, com coisas desse gênero. Nós temos os fundos de penas pecuniárias, né, que é do Conselho de Justiça. Todas essas são algumas fontes, viu, gente? Porque nós temos mais de 60 fontes diferentes. Então, eu trouxe alguns recortes por conta do tempo que a gente tem. Fundo da Infância e da Adolescência, que também é uma maneira, um mecanismo. Nós temos o Fundo Nacional do Idoso, também, que é um mecanismo de incentivo fiscal, com base no imposto de renda. E uma questão importante,
A partir de agora, são algumas das possibilidades do ponto de vista institucional, no caso nosso de administração pública, o que não significa que esteja apenas e tão somente voltado para a administração pública. As instituições também privadas e etc. podem acessar. As questões mais específicas da política pública refere-se à participação do Estado, e aqui a gente já começa a fechar. A gente refere-se à participação do Estado no financiamento das atividades culturais. Elas foram deixadas ao mercado com a alocação de recursos previstos na Lei Rouanet, que é um dos principais mecanismos que nós temos hoje, com a questão dos incentivos fiscais. E a gente precisa retomar esse assunto, porque nós temos hoje uma instrução normativa que já foi editada, que preconiza e que disciplina realmente esse momento. Então, é um momento rico, é um momento ímpar para nós, essa retomada aqui. Nós temos a questão do fundamento da legitimidade da participação do Estado no financiamento, associa incentivos fiscais ao novo paradigma de fazer política cultural, porque aqui, eu estou tratando, quando eu falo aqui de incentivos fiscais, eu estou tratando numa outra ótica, que a cultura sempre foi considerada como algo supérfluo. A cultura hoje movimenta a cadeia econômica. E nós somos vistos hoje justamente porque movimentamos o PIB do país. Então, essa mudança de paradigma para nós é fundamental, porque deixamos de ser o patinho feio para sermos, nesse momento, inclusive, a bola da vez, mas deixamos de ser o patinho feio para pertencermos definitivamente ao setor produtivo da economia. Então, ninguém está fazendo favor para ninguém, não, tá? A cadeia produtiva cultura, ela movimenta economicamente o país. Refere-se aos resultados do processo de programação orçamentária do Ministério da Cultura. Aqui são todos os programas e a questão orçamentária do Ministério, que hoje, com a retomada do MINC, a gente também terá orçamentos definidos para os vários programas que vão ser implementados. Eu trago a Lei Rouanet, que é a mais importante. Já estourei o tempo, né? Eu trago a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que é a lei de 1991, então ela já está presente aí conosco há muito tempo. Ela contribui para que milhares de projetos aconteçam em todas as regiões do país, mas há um esforço para que o setor seja, digamos, expandido, porque a gente sabe muito bem que, até hoje, a grande maioria dos projetos aprovados pela Lei Rouanet são projetos maiores, que ficam muito presos ao centro-sul do país, ou então a algumas expressões no norte, algumas iniciativas no nordeste, mas muito específicas. Então, a ideia é descentralizar. A ideia é que não sejam só grandes espetáculos a serem atendidos, que as expressões menores também tenham acesso a esse mecanismo. E, para isso, eu reforço a necessidade daquilo que foi falado aqui na mesa, da questão da capacitação, do conhecimento. A gente precisa entender como funciona, a gente precisa conhecer para poder fazer propostas que possam ser realmente competitivas com aquilo que existe no mercado hoje. Sua base é o exercício dos direitos culturais e o livre acesso às fontes de cultura, com ênfase na promoção, proteção e valorização das expressões culturais nacionais. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, porque penso que o professor Gustavo vai falar sobre isso. A questão do patrimônio imaterial é, assim, uma coisa muito cara para nós, porque está se perdendo. Realmente, essas expressões, grande parte das nossas expressões culturais estão se perdendo, até porque elas vieram para nós por comunicação oral. Então, os mestres, as mestras estão falecendo e com eles o conhecimento.
Então, é importante que a gente tenha esse resgate, que a gente tenha esse registro, e é o que a gente está trabalhando muito para acontecer. Essa aí é a instrução normativa vigente hoje, instrução número 01 de 2023, publicada dia 23 de março, que dispõe sobre os mecanismos do fomento à cultura, e não é só da Lei Rouanet. Ele dispõe sobre toda a organização daquilo que vai se tratar de fomento dentro da cultura no Brasil. Surge para regulamentar, fortalecer e especificar as diretrizes em termos de decreto. Ele disciplina, o que não significa que ele condiciona, mas ele te dá parâmetros para que você também possa trabalhar. O Sistema Nacional de Cultura. Esse, a meu ver, é o mecanismo mais importante. Porque aqui eu estou falando de transferência de recursos de fundo a fundo. Aqui eu estou falando de editais. Aqui eu estou falando de análise técnica de projetos culturais. Especificamente culturais, mas, de modo geral, a questão do fundo, ele prevê isso também, essa mesma estrutura, para as outras áreas também. Para mim, a meu ver, é o sistema mais importante para nós. E precisamos consolidar isso rapidamente. E o MINC tem feito um esforço muito grande, provavelmente nós teremos agora a Conferência Nacional de Cultura, aqueles municípios que não têm o sistema funcionando, que eles chamam de CPF, né? Que é o conselho, que é o sistema, que é o fundo, vão ter que ter, se quiserem acessar, pelo menos em nível de recursos federais, tá? Então, para mim, é o mais importante sistema que nós temos hoje. Os resultados, aqui eu trago a nossa experiência concreta. Eu falei de tudo que tinha e eu trago a nossa experiência concreta. Nós estivemos presentes na Fundação Cultural, nessa época ainda não pertencente ao quadro, mas nós estivemos presentes na execução da Lei Aldir Blanc I, que foi uma excepcionalidade, que ocorreu para atender emergentemente aqueles grupos que estavam absolutamente vulnerabilizados. E foi uma experiência muito interessante, porque apesar de todos os problemas, naquele momento nós nos voltamos exclusivamente para aquela execução, porque todas as atividades estavam suspensas. Então, a equipe da Fundação, que é uma equipe muito pequena, pôde se voltar para aquela execução especificamente. E ali nós começamos a mapear efetivamente o que nós tínhamos aqui em termos de Uberaba, e eu trouxe alguns números para vocês. Nós tivemos lá no subsídio aos espaços culturais, o edital 2, nós tivemos um total de recursos repassados, R$269 mil. Tivemos 342 beneficiários dos editais lançados 1 e 3, e faço menção aí ao 3, que era de projetos específicos e com recursos maiores. Foi repassado a esses dois editais R$1.407.085,97, e tivemos um edital de premiação, que é a premiação professor Antônio Carlos Marques, uma homenagem ao mestre, né, ao nosso presidente falecido, com 93 beneficiários, com um total de repassado de R$465 mil. Então, em linhas gerais, foi aquilo que nós fizemos. Aqui, na Paulo Gustavo, que está a baila, nós prevê o valor, o repasse de R$3,8 bilhão em nível Brasil. O município de Uberaba vai receber R$2.647.375,28, considerando duas vertentes, porque eu tenho a questão do audiovisual, que é o repasse com o recurso maior, que vem do Fundo Nacional do Audiovisual, que estava represado e precisa ser executado, e precisa ser repassado até o dia 30 de dezembro desse ano, senão se perde também. E tivemos um resto de recursos que foi cotizado pelos municípios que estavam no Fundo Nacional de Cultura. Então, entendam, a princípio, a Lei Paulo Gustavo seria exclusivamente para atender o audiovisual.
que tinha recurso, orçamento e que precisava ser executado. Para além das necessidades, aproveitou-se, então, os recursos que tinham no fundo e promoveu-se e se estabeleceu os outros setores de cultura, as outras manifestações culturais também. Então, nós temos duas vertentes de atuação, tá? E, por fim, a Lei Aldir Blanc II, que essa nós ainda não temos muito claramente como ela vai ser implementada. Porque se a Aldir Blanc I, ela foi estabelecida no momento de dificuldade para atender quem realmente já estava em prejuízo, a gente entende que a Aldir Blanc II terá uma outra conotação, porque ela será uma lei que prevalecerá, de acordo com a legislação vigente, durante 5 anos. Então, os municípios vão receber recursos para executar durante 5 anos. Então, a gente entende que são ações mais estruturantes. Em regra geral, é isso que a gente trouxe, a nossa contribuição. Teríamos muito mais para falar, mas o tempo não nos permite. E, de qualquer forma, nós estamos à disposição na Fundação Cultural para atendê-los e para fazermos também aquilo que foi muito enfatizado aqui, que é a questão do trabalho intersetorial. Nós temos muito a contribuir uns com os outros, e isso garante que a gente consiga acessar de forma eficiente e que a gente consiga, de fato, atender esse público que tanto necessita. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada pelas suas falas. É muito interessante ver também como o poder público municipal atua e atua muito bem nas questões culturais. Então, eu destaquei aqui que você falou das várias possibilidades, né? Que existem várias possibilidades. E aqui você falou de vários, né? Os fundos culturais, os editais públicos, as emendas parlamentares. Então, existem possibilidades. Mas como as nossas colegas aqui falaram, a gente precisa saber o que acontece, fazer esses levantamentos e ter ali uma trilha, um caminho a ser seguido. Também achei muito interessante a sua fala sobre a democratização e a democracia cultural. E que toda e qualquer manifestação cultural ela é importante, válida e que precisa ser respeitada e divulgada em ambientes como esse também. E a gente vê muito esse trabalho sendo feito aqui em Uberaba. Eu moro aqui há 24 anos, vejo muito esse trabalho que vem sendo feito. É muito interessante ver como isso vem sendo feito no município de Uberaba. E também achei bem interessante o que você falou sobre o reconhecimento da cultura, porque a cultura movimenta a cadeia econômica. Então, é um reconhecimento muito importante. A gente deixou realmente de ser o patinho feio, para ter espaço e para ter visibilidade. Então, muito obrigada pela sua fala.